Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre tratamentos com óvulos doados. Não sei se todos vocês que estão nos acompanhando agora viram o brief que a gente fez há 10 minutos, mas eu sou o Dr. Oscar, sou médico especialista em reprodução humana aqui da Clínica Vida Bem-vinda, e eu estou aqui com a Aline Leite, que é a nossa biomédica, e ela é responsável justamente por coordenar aí esses tratamentos de doação e recepção de óvulos. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, então, primeiramente, a nossa chamada do live para hoje foi para falar das novas regras do Conselho Federal de Medicina para tratamentos com óvulos doados. Mas eu gostaria de, antes de falar disso, falar sobre o tratamento em si, como que ele é feito, né? Eu acho que uma primeira dúvida que as mulheres e os casais sempre têm é como que é feito o tratamento com óvulos doados, né? Então, acho que o primeiro ponto é que o tratamento com óvulos doados, ele sempre vai necessitar de um tratamento de fertilização in vitro. Não dá para pegar esses óvulos doados e fazer uma inseminação ou tentar uma gravidez natural, colocar o óvulo dentro do útero e esperar que ele seja fertilizado numa relação sexual, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Óvulo doado, sempre tratamento de fertilização in vitro, envolvendo, obviamente, duas pessoas, a doadora e a receptora, né? Quem é a receptora? Quem é a pessoa que normalmente, Aline, nos procura para fazer tratamento com óvulos doados? As pacientes que já entraram na menopausa, né? Isso. Ou não conseguiram sucesso, muitas vezes, em fertilização normal, com óvulos próprios. Exatamente. Então, ou já entraram na menopausa e não tem mais óvulos, seja menopausa normal ou menopausa precoce antes dos 40 anos, ou isso que a Aline lembrou muito bem. Fizeram tratamento e não engravidaram com esse tratamento. Geralmente fizeram 2, 3, 4 tentativas, não engravidam, e a gente suspeita que o fator de não conseguir engravidar é o óvulo, né? Então, esse basicamente é o perfil da receptora. Tem um outro grupo, que é bem raro, mas às vezes acontece, que são pacientes que têm alguma doença genética que elas não podem usar os óvulos delas, senão elas vão transmitir essa doença para o embrião. E elas não podem ou não querem, por algum motivo, fazer o diagnóstico genético no embrião, que seria possível. Exato. Então ela acaba recorrendo ao óvulo doado. E a doadora? Quem que é a doadora? A doadora é uma mulher que ela tem que seguir algumas regras impostas pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Medicina para poderem doar, né? Além dessas regras gerais que esses dois órgãos colocam para a gente, tem as nossas regras, né, Aline? As Isso, regras do nosso nosso protocolo. manual. Então, o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa, eles deixam uma brecha para que cada clínica tenha os seus critérios de seleção e exclusão de doadores, né? Então, você quer falar um pouco, Aline, como que você tria uma mulher, que eu acho que isso é bem prático, né? Que eu acho que é o que as pessoas vão querer saber. Quero ser doadora de óvulos. Como que a gente tria? Pode doar ou não pode doar? Como é que você faz isso? Os Inicialmente, critérios que você usa. inicialmente, então, uma paciente vem até a clínica, passa primeiro com um especialista, um médico, para fazer uma primeira avaliação. Então, aí o médico faz toda aquela varredura, aquele protocolo nosso de exames, faz todos os exames, faz a contagem de folículos através do ultrassom. E aí, após isso, o paciente volta no retorno com esses exames. Então, voltou com os exames, está dentro do protocolo esperado pela clínica, o médico me sinaliza para fazer o cadastro dessa paciente, dessa doadora. Então, a gente pega todas as informações clínicas, físicas, tipagem sanguínea, tem todo um questionário também que a gente faz que a doadora preenche para disponibilizar também para a receptora conhecer um pouquinho melhor alguns dados, como hobby, gosto, escreve em 10 linhas mais ou menos por que ela tomou a decisão de doar os óvulos. E aí, a partir disso, ela entra numa fila de ovo doação. Então, existe uma fila de doadoras e uma fila de receptoras.
E aí, entrando nessa fila, eu já consigo fazer a seleção para ver se tem alguma receptora compatível com ela. Então, se tiver alguma receptora compatível com ela, a gente já faz essa seleção, conversa com a receptora, fala que temos uma doadora compatível, e aí nós começamos a dar andamento no tratamento em si, na fertilização in vitro. Então, a doadora começa a estimulação ovariana e a receptora o preparo de endométrio. Isso quando o ciclo for sincronizado. A gente também faz o ciclo congelado, onde a doadora começa a estimulação, faz a fertilização, a divisão dos óvulos, e a receptora congela o embrião. Então, congela o embrião e depois a receptora, eventualmente, depois de 1 mês, 2 meses, aí depende da avaliação médica e da paciente também, faz a transferência, o preparo e a transferência de embrião congelado. Entendi. Então, assim, do ponto de vista prático, quais são esses exames que a doadora ela tem que trazer para poder doar, né? Sim, ela tem que trazer o cariótipo. O cariótipo, isso, que é um exame genético, isso, né? Lembrando que essa regra do cariótipo é algo que foi instituído pela nossa clínica, né? Um protocolo nosso, não é algo obrigatório que vocês vão ver em todas as clínicas, mas a gente acha que é algo que dá uma segurança muito maior e é algo necessário e importante. Eu vou procurar falar um pouquinho mais alto, porque o pessoal está reclamando que o áudio está um pouquinho baixo. Então, cariótipo. O que mais? Sorologias, né? Sorologias, diferente do cariótipo, é algo obrigatório. Então, toda a clínica tem que pedir. As sorologias são HIV, né? Isso, hepatites B e C, HTLV, sífilis e agora o Zika vírus, né? Com exceção do Zika vírus, que se a pessoa tiver Zika vírus, ela pode esperar negativar o exame e fazer o tratamento quando ela não tiver mais a doença. As outras que a gente falou, hepatites B e C, HIV, HTLV e sífilis, se a pessoa teve alguma dessas doenças, ela não pode ser doadora. Acho que isso é importante para que ela não fique com a expectativa de que ela pode doar óvulos e não pode, né? Exato. O que mais que a gente pede de exames normalmente? Tem as culturas vaginais, as culturas, né? Isso. Então, precisa colher alguns exames vaginais, como se fosse um exame Papa Nicolau, só que específico para rastrear algumas doenças, que é clamídia, né? Isso. E gonorreia. Essas duas doenças, se vier positivo, ela não fica impedida de doar para sempre. Né? Ela precisa tratar essas doenças e aí ela pode vir doar. E aí tem um outro exame que as pessoas têm que trazer, que a gente sempre pede, que são os exames de reserva ovariana. Né? O que é isso? A pessoa que vai doar, ela precisa ter uma quantidade grande de óvulos, porque ela vai precisar de óvulos para ela. Ela vai compartilhar o tratamento. E doar uma parte para outra, né? Esse é o tipo de doação mais habitual que a gente tem. No final, eu vou falar sobre as novas regras e eu vou explicar que tem uma outra modalidade de doação. Mas essa é a mais habitual. A mulher trata precisando de óvulos para ela e ainda vai doar uma parte, que é a doação compartilhada. Então, ela precisa ter bastante óvulo para conseguir fazer isso. Então, normalmente a gente pede dosagens hormonais, né? De FSH, estradiol, eventualmente o hormônio antimineriano, que mede a reserva, e a gente sempre faz um ultrassom aqui na clínica antes de dar o ok para ela ser doadora, e nesse ultrassom a gente vai fazer a contagem dos folículos. E aí, contando os folículos, a gente tem uma ideia se ela tem bastante óvulo para ser doadora ou não, né? E aí ela fazendo o tratamento, Aline, e tendo uma quantidade de óvulos suficiente para doar, como é que é feita essa divisão? Essa é uma dúvida também que as pessoas têm, né? Como que divide os óvulos entre receptora e doadora? Como que é feito isso? Sempre é 50% para cada, então metade e metade. Em caso de números ímpares, a preferência é para a doadora. Então, por exemplo, 21 óvulos, 11 ficam com a doadora e 10 com a receptora.
Sempre a prioridade é da doadora. A prioridade é da doadora, né? Então, assim, eu acho que a gente podia agora, que a gente já falou 10 minutos, explicou mais ou menos como são os tratamentos, ver aqui algumas perguntas que o pessoal já está fazendo, né? Então, por exemplo, bom, agora acho que o som melhorou. O pessoal está falando que o som está melhor. A Viviane, ela pergunta o seguinte: boa noite, tenho 42 anos e estou pensando em fazer a FIV com as novas regras. Se eu levar outra pessoa para doar no meu lugar, o meu tratamento pode sair mais barato? Então, assim, a pergunta da Viviane é muito boa e ela vai permitir, já que a gente explique a diferença entre a doação compartilhada, que é a regra antiga, que só permitia a doação compartilhada, e a doação não compartilhada, que é a regra nova, que é o motivo principal desse live, que a gente vai explicar como é a regra nova. Então, Aline, a pergunta que ela faz é em relação a custos, né? É lógico que cada clínica vai ter a sua política de custos e descontos para a doação. Mas o que acontece quando uma pessoa faz com doação compartilhada aqui na clínica? Em termos percentuais, assim, a pessoa que está doando metade dos óvulos dela para outra, quanto que ela ganha de desconto? A gente não precisa falar valores exatos, mas quanto que ela ganha de desconto em relação ao tratamento se ela fizesse sem doar óvulos? Se você pensar que o tratamento sem doar óvulos custa 100, quanto custa o tratamento doando óvulos? Olha, eu acredito que fica em torno de 80% a 90% mais em conta, financeiramente falando. O valor reduz muito quando uma paciente faz a doação de óvulos. Então, ela vai gastar 20% do que ela gastaria se ela fizesse uma fertilização sozinha. Isso. Essa é a doação compartilhada clássica, né? A pergunta que a Viviane fez não é exatamente essa. Ela pergunta se ela trouxer uma doadora, quanto que ela ganharia. Então, assim, eu acho que aí tem dois pontos que vale a pena elucidar para todo mundo, não só para a Viviane. Não pode trazer doadora para si própria. Isso, né? A doação é anônima. Esse é um conceito imutável, tá? Tanto do Conselho Federal de Medicina como da Anvisa. As duas instituições, elas colocam a Anvisa na sua lei e o Conselho Federal de Medicina na regulamentação, que a doação tem que ser voluntária, né? A pessoa tem que querer doar, não pode ser obrigada a isso. Tem que ter um consentimento livre e esclarecido, ou seja, ela tem que entender o que ela está fazendo e tem que ser anônimo. E tem que ser anônimo, tá? Então, a Viviane, ela não pode trazer uma doadora para ela. Ela vai ter que trazer uma doadora que vai fazer o tratamento de estimulação, vai coletar os óvulos, esses óvulos vão ser usados numa terceira pessoa, e não para a Viviane. E aí, aquele desconto que a Aline falou, de 80%, ela ficaria como crédito para a pessoa que doou. Se a pessoa que doou é amiga, é parente dela e quiser transferir esse crédito que é dela, da doadora, para a Viviane, ok, ela pode transferir esse crédito para a amiga dela e ela passa a ter esse desconto, que na clínica é por volta de 80% do valor de um tratamento convencional. Mas isso, volta a frisar, não é uma regra, não está escrito em lugar nenhum. Cada clínica vai ter a sua política de descontos da doação compartilhada, né? Vamos ver se tem mais perguntas aqui, Aline. Bom, a Kelly está falando aqui que vai ser doadora, ó. Vai vir dia 26 de fevereiro. Já fiz todos os meus exames, mas ainda não me chamaram, não acharam minha receptora. Esse comentário da Flaviane é interessante. Como é que funciona isso? Porque ela vai passar as características para você. Flaviane, doador, passa para você. Por que às vezes demora e às vezes não? É sorte, azar? O que acontece? Na verdade, às vezes, uma questão simples, talvez a tipagem sanguínea, então isso às vezes dificulta muito, por exemplo, o AB positivo e AB negativo, para uma doadora, e a gente não tem receptoras compatíveis, então ela acaba esperando um pouco mais, ou algumas características específicas, por exemplo, orientais, esperam mais mesmo.
para receberem óvulos doados. Então, depende. Às vezes, uma paciente loira, de olhos azuis, vem para fazer a doação, mas não temos receptores compatíveis. E depende muito, na verdade. Às vezes temos várias receptoras, às vezes não temos tantas receptoras assim, como doadoras também. Então, depende muito. Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar, na verdade. Exato. Eu gosto sempre de falar para os pacientes que não é uma fila, é uma lista. Porque a fila dá a sensação que é um depois do outro. E não é assim. É a questão de ter o match ali, de ter a semelhança para poder doar ou não, né? Então, acho que isso responde a pergunta da Flaviane, que ela ainda coloca, Aline, a espera é muito longa? Depende, Flaviane. Depende das suas características e depende da lista de pessoas para receber, né? A Kelly fala o seguinte, uma mulher que tem laqueadura, né? Ligou as trompas para não engravidar mais. Não tem endometriose, não tem mais nada, só laqueadura. E tem 33 anos. É mais fácil de conseguir a gestação ou é a mesma coisa? É mais fácil, né? É mais fácil. Se o único problema dela é a laqueadura, é um dos tipos de tratamento que mais vai ter chance de engravidar. E eu acrescentaria que é a doadora, que é a pessoa que mais tem chance de ser uma boa doadora. Isso, né? Exato. Porque ela laqueada, então quer dizer, provavelmente ela já teve filhos. E ela não tem nem problema de infertilidade. Não tem infertilidade. Então, assim, uma boa parte das doadoras são laqueadas, né? É o perfil ideal para ser doadora. Dificilmente você vai ser excluída de ser doadora com essa história que você contou. Franciele pergunta, como analisa as características de cada mulher? Você quer enumerar de novo mais em tópicos mesmo, as características que você basicamente eu tenho olha na hora de fazer a semelhança? Então, primeiro a cor da pele. Cor da pele. Né? Cor dos olhos. Cor dos olhos. Cor do cabelo. Cor do cabelo. Características do cabelo. Características do cabelo, que é ondulado, crespo, liso. Tá. Peso e altura. Peso e altura. Formato do rosto. Formato do rosto. E a origem étnica, né? Origem étnica. E aí se é afrodescendente, se é oriental, se é indígena, se é branco, caucasiano, não sei qual que é o termo correto, né? E então essas são características que a gente usa e que na verdade são usadas pela maioria dos bancos de óvulo e de sêmen do mundo todo, né? E aí a gente acrescenta, e muitos bancos acrescentam, características sociais, né? Você falou, né? Profissão, hobbies. Trabalho, o que gosta de ler, o que gosta de fazer. Então, a paciente, até o que gosta de comer, se ela gosta de animais, porque às vezes a receptora até se identifica com a doadora mesmo. Exato. Então, são dados que são importantes, que as pessoas valorizam, né? Quem vai receber o óvulo valoriza. Então, por isso que a gente coloca. Uma coisa que não pode colocar e que todo mundo pergunta, porque em alguns países fora do Brasil pode, é a foto, né? Não pode ver foto da pessoa, tá? Não pode, porque nos Estados Unidos, alguns bancos de sêmen, eles permitem ver foto de criança, etc, etc. Então, assim, não pode ver foto da pessoa que vai doar o óvulo, tá? Você pode até ver o tom da pele e tal, para entender o que a gente está tentando explicar, mas um pixel ali, mas você não pode ver a foto, porque senão pode data de nascimento também, né? Alguns pacientes perguntam. A data exata que nasceu. Você não pode fazer aniversário. Não pode, tá? Então, assim, informações muito específicas e foto que vão quebrar o anonimato, né? Não pode, tá? Mas a descrição que a Aline passou, ela é bem pormenorizada, né? Então, já facilita bastante para escolher. Então, tem mais perguntas aqui. E o meu, é mais difícil? A Kátia fez uma pergunta aqui, mas acho que perdeu aqui, né? Nossa, não, acho que ela perguntou o meu O positivo, se é mais difícil. Não, O positivo é o mais comum, na verdade. As duas tipagens mais comuns que a gente tem no Brasil, que isso varia de país para país, né? É A positivo e O positivo. Então, não é difícil, não. Tá? Bom, a Claudiane fala parabéns aqui. Obrigado, Claudiane. Que bom que você ficou satisfeita. A Rose. Bom, a Rose pergunta se é possível engravidar
com apenas um embrião. Na verdade, os tratamentos de doação de óvulo, né, Aline? A maioria a gente faz com um embrião só. A maioria a gente transfere um embrião só. De gestação ser mais alta. Exatamente. Vamos ver aqui, mais perguntas. O pessoal está agitado nas perguntas hoje, hein? Nossa! Só xará aqui, a Aline Salles. Boa noite. Minha dúvida é em relação a quais os efeitos colaterais que podem ocorrer com os medicamentos usados para a estimulação da ovulação para a mulher doadora. Então, ela vai doar, vai tomar injeção, né? Acho que é importante falar que a doação é feita com a aplicação de injeções. O que elas reclamam, que elas sentem aí? Normalmente, enxaqueca. Enxaqueca. Acho que são sintomas, basicamente, da TPM mesmo. TPM. E algumas, eventualmente, incham um pouco a barriga, né? Perto da captação, né? Próximo da captação de óvulos, a barriga fica um pouco mais inchada, que é a hiperestimulação que a gente chama, né? Mas hoje em dia a gente tem protocolos de estímulo que a gente segue aqui na clínica, que são para diminuir esse risco. Então, dificilmente a gente tem hiperestimulação grave nessas pacientes que vão doar, né? Quando uma das trompas há obstrução, a tendência à diminuição de óvulos, a Carla pergunta. Não, né? A gente acabou de falar da laqueadura, que é uma obstrução da trompa, não tem nada a ver com a quantidade de óvulos, pelo contrário. A Viviane pergunta, boa noite, qual o tamanho ideal para a coleta de óvulos? O que ela quis dizer com tamanho? Será que é a quantidade de óvulos? Ou o tamanho do folículo? O tamanho do folículo próximo da captação, talvez. Bom, se for isso que a Aline deduziu, é por volta de 18, 20 milímetros, né? Mas se não for isso, você manda de novo a pergunta, Viviane. Jennifer, TPM muito aflorado. Meu negativo difícil, não. Quem já participou de uma FIV há pouco tempo pode ser doadora? Essa pergunta da Franciele é boa, porque me fez lembrar uma regra, tá? Que a Anvisa coloca para doação de óvulos. Então, assim, e para de sêmen também, mas como o assunto hoje é óvulo, eu vou falar óvulo. Cada doadora, ela pode doar até que nasça uma criança de cada sexo por cada 1 milhão de habitantes daquela região, tá? Então, assim, nasceu uma criança, uma menina, nasceu um menino, ela não pode mais doar naquela clínica para outros casais. Isso é uma dúvida também, é uma coisa que está escrito lá na resolução que passa despercebido. Se for para o mesmo casal, pode. Porque aí eles vão ser criados todos como irmãos e não vai ter um problema de irmãos se relacionarem no futuro, um incesto involuntário, que eles chamam, né? Então, se for para a mesma família, pode ter 3, 4, se a família quiser ter 3, 4 filhos, pode ir recebendo óvulos sempre da mesma doadora. O que não pode é, para famílias diferentes, começar a ter muito filho de sexos diferentes numa região muito pequena, né? Porque senão os irmãos começam a se encontrar e sem saber que o irmão vira aquela coisa de novela, né? Então é por isso que existe a regra. E aí ela pergunta, fez a FIV há pouco tempo, me faz lembrar outra coisa, que é uma regra nossa, mas que a maioria das clínicas segue também, os grandes programas de doação, de banco de óvulo, que é a história das duas doações. Né? Você quer explicar como é que são as duas doações? A pessoa faz 2 tratamentos e depois não pode doar mais, é isso? Depois não pode fazer outro tratamento com ovodoação aqui na clínica. Aí teria que fazer uma fertilização tradicional sem doação compartilhada. Exato. A doadora, hein? A receptora pode fazer quantos tratamentos forem que ela vai recebendo de outras pessoas. A razão de fazer isso é, além de não ficar submetendo a pessoa a várias estimulações para doar, é também a questão de chances, né? Porque se ela doou uma vez e eventualmente não engravidou, doou 2, não engravidou, ela vai doar de novo, você está comprometendo a chance dela, que está doando, e de quem está recebendo, né? Então, por isso que tem essa questão. Vamos ver, tem mais perguntas aqui. Aqui, essa pergunta é boa. Acho que a gente já falou, mas vamos reforçar. Tem limite de idade para doar ou receber? Doar tem. Doar tem. 35 anos. 35. Isso. Receber não tem, tá, gente? Tem uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que receba-se óvulos até 50 anos.
mas é uma recomendação. Não é uma proibição. Se tiver 51, 52, for saudável, tiver ciente dos riscos, não tem problema, tá bom? Outra pergunta. A doadora de óvulos pode estar amamentando? Minha filha possivelmente vai doar, está amamentando, o filho dela tem 11 meses. O ideal é que não, tá? Ela vai usar uma série de hormônios que podem interferir com a amamentação e vice-versa. A amamentação interferindo com a ovulação. Então, desmama antes e depois faz o tratamento. Desculpe, cheguei agora, Camila. Gostaria de saber qual idade a clínica aceita doação. Não é a clínica, tá, Camila? A Aline já citou aqui, é uma regra geral, né? Quantos anos, Aline? 35 anos, até 35. 35. Quando a paciente já tem uma filha ou um filho com alguma síndrome, fez cariótipo e deu normal, mesmo assim é ideal passar por aconselhamento genético? Dani Santiago pergunta, sim, é ideal passar por aconselhamento porque não é toda a síndrome genética que vai aparecer no cariótipo, tá? Então tem síndromes genéticas que não aparecem no cariótipo. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao tema de hoje específico, se tiver síndrome genética nela ou na família, Aline, não pode ser doador, né? Não pode ser doador, tá? A Viviane Duarte pergunta quantos embriões pode ser colocado na FIV depois dos 35? Quer dizer, 36 a 39. Quantos podem, Aline? 3, né? 3, isso. 36 a 39, 3. 40 anos ou mais, 4. Tá? Até 35, 2. Esses são os limites máximos, né? Não necessariamente precisa pôr tudo isso, tá, gente? Geralmente a gente põe menos. Por que doença? A Zuleika trabalha com a gente aqui. Por que doenças hereditárias como pressão alta excluem a doadora? Bom, na verdade é assim, Zuleika. Pressão alta não exclui a doadora, tá? Pressão alta é uma doença tratável e se estiver bem controlada, ela pode fazer tratamento de reprodução humana. A pessoa hipertensa, se estiver bem controlada a pressão, ela pode fazer FIV e pode engravidar. Ou seja, ela pode doar, mas tem que estar bem controlada. Ela só não pode também estar ligada a outros fatores, né? Por exemplo, algum problema no rim. Ah, sim, exato. Então, a gente está falando de hipertensão essencial, que a gente chama, isolada, que não tem mais nada, tá? Agora, obviamente, se tiver uma hipertensão, porque ela tem um problema renal, por exemplo, uma insuficiência renal, etc., ela não vai poder ser doadora, tá? Pacientes hipertensas controladas pode? Pode, acabamos de falar, pode ser. A Larissa pergunta quais os critérios utilizados para uma doadora ideal. Né? A gente já falou uma né, que é a laqueada, né, que já teve filhos, etc. Esse é considerado um critério ideal. O fator de infertilidade for masculino também. Fator de infertilidade masculino, ou seja, a mulher não tem nada, tá? Eu faço uma ressalva aqui que a gente fala para os pacientes, quando é masculino muito grave, a gente recomenda eventualmente não doar. Porque o masculino muito grave, aquele azoospermico, que vai colher sêmen do testículo, doar metade dos ovos pode diminuir a chance da doadora. Tá? Aí tem que pesar muito bem o risco, benefício, o custo-benefício de doar ou não. Né? Solange, o que ela pergunta? Minha apoiada teve endometriose, está com 47 anos, já operou 2 vezes. Será que ela ainda tem chance de dar por fertilização? Bom, a Solange, ela faz uma pergunta muito específica, porque aí tem que conhecer o caso a fundo da cunhada dela. Mas eu vou aproveitar o gancho para lembrar que a gente falou do perfil das receptoras, né? A maioria das receptoras que a gente tem aqui na clínica, Solange, são esse perfil que você citou. Uma pessoa com uma idade acima de 40 anos, já operou o ovário, já não tem mais tantos óvulos, já fez fertilização, não conseguiu engravidar. E aí? Exato. Está pintando um caso que muito provavelmente vai precisar de óvulo doado, né? Mas aí não dá para dizer isso da sua cunhada. Ela precisa ser avaliada melhor e definir o que é o caso dela exatamente.
Os médicos indicam colocar um embrião somente, minha idade é 29. Por que a Pela gente põe chance um alta embrião? de gestação. Exato. Porque quando a pessoa é jovem ou usou óvulos doados de uma pessoa jovem, a chance dela engravidar é muito alta. Então não precisa pôr 2, 3. Porque embora muita gente queira ter gêmeos, né, porque é bonitinho, a ideia de pôr 2 não é ter gêmeos, é aumentar a chance. Se você já tem uma chance alta com 1, para que pôr 2? Né? Não precisa. Já foi uma doadora em uma outra clínica. Quais os custos para doadoras? A gente já respondeu isso, né, Franciele? Depois a gente vai subir o vídeo, você assiste e vai explicar lá como é que faz o cálculo do custo. Quer ver, Ana Camila? O que é? Já fui doadora em outra clínica e fiz tratamento. Recebi negativo em setembro. Posso fazer uma doação? Tem um tempo limite específico ou posso doar novamente? Quer responder? Ela pode doar novamente. Ela, claro, vai passar por uma nova avaliação aqui na clínica. E se ela estiver apta a fazer uma doação, ela já pode doar sim. Pode doar. Perfeito. Bom, a gente passou aí do tempo até, já está com 32 minutos. Eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou, que mandou as perguntas, né? Esse vídeo vai ficar aqui na nossa página do Facebook, quem quiser assistir de novo ou indicar para alguém, né? Lembrando que o Facebook ele tem um sininho que fica embaixo da página, que você pode ativar esse sino, que é uma notificação, e aí toda vez que a gente entrar com uma transmissão ao vivo, uma live, você vai ser notificado no seu Facebook. E aí você consegue acompanhar ao vivo. A vantagem de acompanhar ao vivo é essa, né? Que vocês mandam as perguntas e a gente responde na hora. Eu gostaria de lembrar também para as pessoas para os pacientes da clínica ou não, que a gente tem esse livro aqui, que é um livro de fertilidade e infertilidade para casais e não especialistas. Então, ele é um livro para leigos, tá? Então, quem quiser comprar e ler, ele é bem interessante, é bem esclarecedor, ele é fininho, ele é bem objetivo, é fácil. E gostaria de lembrar também, aí já não é um livro para leigos mais, é um livro técnico, que é esse Condutas Práticas em Infertilidade e Reprodução Assistida, que a gente vai fazer o lançamento oficial nesta terça-feira, tá? Nesta próxima terça-feira, dia 27 de fevereiro, às 18h30, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi. Tá? Então, Livraria da Vila, Shopping JK Iguatemi, terça-feira que vem, dia 27 de fevereiro, a partir das 18h30. Então, quem quiser e quem puder, vai ser muito bem-vindo lá. A gente vai ter uma pequena recepção ali na livraria e vamos assinar os livros aí para os nossos amigos médicos ou mesmo, eventualmente, não médicos que queiram adquirir o livro, embora seja um livro técnico, né? Bom, acho que é isso, Aline. Obrigado por participar do live, por agradeço ajudar. Pelo convite. Obrigado, pessoal, pelas mensagens. E boa noite para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Até terça que vem, um novo live. Tchau, tchau.